tarde, moçada. Agora sim, né? Tranquilo, moçada, beleza? Então, vamos lá. Né? Então, o sistema imunológico tem a ver com o sistema linfático. Não é exatamente a parte imunológica, mas o que nos protege muito da invasão de seres no organismo é o nosso sistema linfático. Dentro dos gânglios, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês vão ver que existe uma grande fabricação de glóbulos brancos. Então, eles estão ali responsáveis pela nossa defesa também. Por isso que a apostila de vocês cita como sistema imunológico. Tranquilo? Ó, aqui vocês têm um desenho de um vaso linfático. Veja que o vaso linfático ele é muito, muito parecido com uma veia. Ele tem aqui uma válvulazinha aqui no meio, ó, que impede o refluxo dos líquidos. Então, quando os líquidos são retirados, quando os líquidos são retirados dos vasos, ele acaba vindo exatamente para cá, né? Ó, retira e ele vem para cá. E aí, veja, ao entrar aqui, ele vai circular em volta dos vasos. Isso é muito importante porque ele regula a tua pressão arterial, né? Colocando ou retirando líquidos, uma das maneiras, né, de controlar a pressão, colocando e retirando líquidos no sangue. Por exemplo, no inverno, a gente retira a água do sangue, deixando, né, o sangue mais, entre aspas, grosso. Isso faz com que ele atrite mais com as artérias, isso faz com que ele gere mais calor. Quando está no verão, o que acontece? Os vasos linfáticos, eles jogam água no sangue. Ao jogar água no sangue, a tua pressão cai, porque o sangue fica mais fluido. Isso que é eclâmpsia, que é retenção de líquidos pelas mulheres grávidas, é grave. Porque isso pode fazer com que a pressão dentro dos vasos aumente demais, o que vai levar, por exemplo, né, a uma série de disfunções orgânicas da mãe. Às vezes a criança até nasce normal, mas a mãe acaba morrendo justamente porque a pressão era tão alta, rompeu capilares e não teve jeito do médico, né, achar onde que estava a hemorragia, nem conseguir consertar tudo que está sendo lesionado ali. Por isso o médico se preocupa muito, né? Mulheres grávidas têm que controlar muito ali para não acumular muita água no seu organismo, porque como ela tá, o útero está crescendo dentro dela, ele vai pressionando artérias, veias para os lados, né? E isso pode ocasionar, então, essa eclâmpsia aí, né, da mãe. Tá certo? Então, ó, esse é um vasinho, um vaso linfático. E aqui dentro circula a linfa. Mas, professor, o que é linfa? Linfa, basicamente, é água, tá? E onde 99% das células que tem ali são linfócitos. Linfócitos responsáveis pela defesa do teu organismo. Então, nesse outro desenho, ó, vocês conseguem ver os vasos linfáticos aqui e os linfonodos, que são essas bolinhas verdes que vocês estão vendo ali. Inclusive, do lado esquerdo do nosso corpo, nós temos pertinho da subclávica, da veia subclávica, uma grande quantidade desses linfonodos que servem para estar ali, ó, retirando água e jogando os glóbulos brancos para fazer a defesa do teu organismo. Observe que nós temos alguns locais onde esses nódulos se concentram mais, né? Na virilha, embaixo do braço, na axila, no pescoço, estão vendo? São os linfonodos. Então, são bolinhas. As mulheres, inclusive, vão ter no seio também. Lembra, eu falei, às vezes você tem lá a mulher fazendo, não sei se tinha comentado com vocês, mas a mulher fazendo lá o exame de toque, né, no seio, etc., ela às vezes vê uma bolinha. E daí ela fica preocupada, diz, nossa, será que é um câncer, não sei o quê, e vai no médico. Primeira coisa que o médico fala, vamos aguardar. Eu disse assim, nossa, mas como assim aguardar? Porque pode ser, por que o médico pede para aguardar? Porque pode ser um linfonodo, né, que está inchado. Você pegou uma bactéria, alguma coisa, ele aumentou de volume para combater as bactériazinhas lá. E ao fazer isso, o que ele faz? Ele fica inchadinho. Isso normalmente dura de 1 a 2 semanas, depois desaparece. Então o médico normalmente diz, vamos esperar uns 15 dias aí, daí você volta aqui no consultório e tal, para a gente ver. Às vezes desapareceu. Tem um problema também, existe um câncer, né, de sangue, uma leucemia, em que os linfonodos ficam extremamente inchados.
Mas isso vai aparecer basicamente pelo corpo inteiro, principalmente no pescoço, você sente, né, esses linfonodos ali, aquelas bolinhas. Apareceu isso no organismo, aí sim, você tem que ir no médico, porque só ele vai poder saber o que está acontecendo ali. Mas, ó, uma coisa que dá para a gente saber sempre, uma coisa que a gente pode se proteger, é o seguinte: se você se cortou, se você se machucou, tá? E você vê que está formando um vermelho em volta do machucado, e que esse vermelho está avançando, né, ele sempre vai avançar, o machucado, em direção a esses linfonodos. Tá? Quando o vermelho está avançando, significa infecção. E nessa infecção, o que você tem que fazer? Você tem que ajudar o teu organismo. Por quê? Porque ele está perdendo. Quando você tem lá um vermelho que avança e não regride, significa que o meu organismo não está conseguindo mais controlar essa bactéria, ela está crescendo demais. E quando ela chegar num linfonodo, ela vai se espalhar por todo o teu organismo, que vai ser muito mais difícil de você fazer a limpeza depois, né, com antibiótico. Vai ter que tomar muito mais antibiótico, muito mais potente. E outra coisa, quando esse vermelhão chega aonde você tem acúmulos de linfonodo, você fica com o que a gente chama de íngua. Tá? A íngua é assim: eu cortei o dedo e não estou conseguindo dobrar o braço. Cada vez que eu dobro o braço, dói. Ah, eu machuquei lá o dedão do pé e agora, cada vez que eu levanto a perna, me dói atrás do joelho. Né? Eu não consigo dobrar mais a perna, né, de tanto que dói. Isso é íngua. Isso significa que a infecção ela cresceu e já atingiu os linfonodos, né, desses locais. E isso é perigoso. Aí você vai precisar de ajuda. O teu organismo está dizendo, ó, não estou conseguindo, me ajude. Né? Então aí no médico, lá o médico vai dar os antibióticos para você se curar. Tá certo? Ou pelo menos para dar uma ajuda para o teu organismo de cara. Depois o organismo, né, se restabelece, fica forte e combate daí as bactérias que tem lá. Tranquilinho? Belezinha? Ó, retenção de líquido pode ser muito grave por causa disso. E é por isso que o uso indiscriminado de sal não deixa o teu organismo perder a água, ele guarda a água. Existem umas pílulas, não sei se vocês já viram, pílulas de sal. Tá? É uma pílula para quem vai para o deserto. Quando você vai fazer travessias no deserto, você recebe pílulas de sal, que é para você tomar e manter a água dentro do teu organismo. Então elas ficam retidas dentro do organismo por mais tempo. Tá? Então são pílulas próprias para você não transpirar e não perder tanta água. Tá? Mas, se você tomar num ambiente natural, eles vão fazer com que você retenha líquidos. Retendo líquido, a pressão aumenta. Tem pessoas, por exemplo, que acontece como vocês estão vendo ali em cima. Ó. O médico apertou na perna da pessoa, ó, e fica o buraco. Imagine de água que essa pessoa está retendo. Aí, lógico, aqui está no exagero, né? Aqui está naquela pessoa que está realmente, talvez com eclâmpsia já, ou alguma coisa assim, certo? Mas nós notamos isso quando você tira muitas vezes a meia. Às vezes no final do dia você tira a meia e você vê que a tua perna parece que está mais estreita embaixo e gordinha antes da meia, principalmente aquelas meias que apertaram ali, né? Isso significa que você está retendo líquido. Por algum motivo, ou ficou muito tempo sentada, né? Ou, por exemplo, não alimentação errada, tudo isso vai fazer com que haja, né, um acúmulo de água. E aí, veja, as causas desse equilíbrio são variação da pressão, a quantidade de proteína no sangue, por causa dessa água em excesso, também vai mudar, tá? Os sais disponíveis vão entrar em equilíbrio, chamado equilíbrio hidrostático do teu organismo vai correr risco, né? Tudo isso vai fazer com que possam acontecer acidentes graves de circulação sanguínea. Tá? Pode causar uma hemorragia interna, alguma coisa assim, tá? Por causa da pressão, e aí o negócio pode complicar, perder uma perna, perder um braço, né? Dependendo onde isso está acontecendo. Ó, aqui vocês estão vendo um linfonodo, que é um gânglio linfático, mesma coisa. Linfonodo, gânglio linfático é a mesma coisa. Nossa, isso parece um rim, né? Só que ele é bem pequenininho. Tá? Aqui, ó, é onde uma grande quantidade de glóbulos brancos para combate de vírus e bactéria, né, são produzidos. Os linfonodos, a gente tem alguns que são muito conhecidos nossos. Por exemplo, as amígdalas são linfonodos. Se você abrir a boca, ó, você vai ver lá dentro da tua boca as amígdalas. Ó. Tá lá no cantinho, se elas estiverem inchadas, principalmente, né?
E as amígdalas, elas são linfonodos, tanto que hoje elas nem chamam-se mais de amígdalas, né? Elas são chamadas de tonsilas palatais. As tonsilas palatais são linfonodos, por isso que mudou de nome, né? Descobriu-se que ela era um linfonodo, então, e não uma amígdala, que tem um outro significado, tá? Pessoas que têm adenoide. A adenoide não deixa de ser uma tonsila, só que faríngea, no sistema respiratório. Incha a passagem do ar, né? Por isso, o hacker tem adenoide, ele respira pela boca, né? Ele não consegue respirar pelo nariz, né? Naturalmente. Por quê? Porque existe um bloqueio lá, tá? Ele está inchado. Essas estruturas, então, elas são estruturas de defesa do nosso organismo. Tá? Ela nos defende contra a ação de bactérias e vírus. O que acontece é que quando ela sofre muita lesão de bactérias e tenta combater, ela vai sendo lesionada, né? Ela vai tentando, né, salvar você, mas ela acaba se lesionando. E chega um momento que não adianta mais nada. Tanto que, quando a gente é adulto, as nossas tonsilas, as amígdalas, quase não têm mais função. Por isso que o médico pode arrancá-las, né, em determinada idade. O médico vai lá e tira elas sem problema. Outras partes do organismo vão fazer o teu sistema de defesa. A mesma coisa a adenoide. Eu conheço uma pessoa que foi operada da adenoide, não sei o que, né? A adenoide também vai facilitar a passagem do ar, e como não tem mais aquela função protetora que tinha lá quando você nasceu, na infância, ela pode ser retirada sem maiores consequências. Certo o sistema linfático, então? Então, agora sim, agora nós terminamos, né, esse sistema linfático. Tranquilinho? Beleza? Beleza! Isso aí! Tchau, tchau!